Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos no nosso momento de aprendizagem, né, na preparação para a Crisma da Catedral de Santo Antônio, Governador Valadares. E o tema que nós vamos trabalhar no nosso encontro de hoje é sobre oração. A oração que é esse contato íntimo com Deus, a comunicação com o nosso Senhor, através da palavra, através do silêncio. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, que é a oração. Definir o que é oração, quais são as graças que alcançamos através da oração e como a oração modifica também a nossa vida. Bom, se procurarmos no dicionário um pouco da definição sobre o que é oração, né, nós vamos encontrar no dicionário, de forma bem ampla, que a oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de um ser transcendente ou divino. Então, nesse sentido, a nossa oração é sim essa conversa, esse pedido ao transcendente, ao Deus que nós conhecemos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse conceito para nós católicos de oração, ele tem um destinatário, que é Jesus, mediado pelo Espírito Santo, que reza conosco, Jesus, que é o único mediador ao Deus Pai, que é como a nossa oração, então, chega até os céus. Bom, então, essa definição ela pode ser aprofundada na nossa fé católica, ao ponto que essa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus é tão profunda e tão bonita que nos mostra como devemos entender, na nossa visão de fé, o sentido da oração. Santa Teresinha vai dizer: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Olha que interessante, então, a definição que Santa Teresinha vai nos dar, né, de que a oração é sempre quando nossa mente, quando a nossa reflexão, né, quando o nosso coração, ele olha ou ele se inclina para o céu e para Deus, seja no momento da dificuldade, seja no momento da alegria. É essa relação, essa intimidade construída com Deus, seja falada ou seja vivida. Isso, essa relação é oração. Bom, na Bíblia, em alguns relatos, nós encontramos alguns exemplos de oração. E nós precisamos aprender como a nossa oração deve ser. Não uma oração engessada, mas algumas características que uma oração deve ser, e especialmente o que uma oração não pode ou não deve ser. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, vai dizer: de onde é que falamos ao orar? Das alturas do nosso orgulho e da nossa vontade própria, ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Essa é a pergunta que eu e você devemos nos fazer. Qual que é o nosso impulso que nos motiva a rezar? É o medo? É a vontade própria de querer forçar Deus a fazer as nossas vontades? Ou é assim, é o simples ato de nos colocar à disposição e à vontade do Senhor? Em Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, nós vamos encontrar a parábola do fariseu e do publicano. E eu vou ler um pouco, uma parte dessa parábola aqui, para que vocês possam, então, ouvir. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros.
Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E essa pergunta que fica para nós: como está sendo a nossa oração? Nós nos colocamos diante de Deus como aquele que recebe a misericórdia, ou nos colocamos diante de Deus como aquele filho mimado que quer que Deus faça as nossas vontades de qualquer forma? Ou nos colocamos na frente de Deus como esse fariseu aqui que se acha o cara e não reconhece que ele também tem seus fracassos, que ele também tem seus problemas? Isso é a característica, ou essa é a característica mais interessante ou mais necessária para que uma oração seja verdadeira. E essa frase expressa essa característica. Aquele que se humilha é que é elevado, ou aquele que se humilha será exaltado. A principal característica para uma oração verdadeira é a humildade. Reconhecer-se pecador, reconhecer-se um nada diante de Cristo. Não sabemos o que havemos de pedir para rezarmos como deve ser. Então, a humildade, ela é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Essa é a frase de Santo Agostinho que expressa qual é a relação que nós devemos ter quando ousamos falar com Deus. É uma ousadia falar com este Deus que é Criador, que é o protetor, o Salvador. Entretanto, ele se fez homem, ele se humilhou para criar essa intimidade conosco. E o mínimo que nós devemos fazer também é nos humilhar, sermos humildes diante dele. Bom, então os apóstolos perguntam uma hora para Jesus: Mestre, como devemos orar? Então Jesus apresenta aos apóstolos a oração do Pai Nosso como uma oração padrão. Não um padrão que deve ser somente este. Nós podemos fazer nossas orações de forma silenciosa, de forma espontânea, mas a oração do Pai Nosso é a oração perfeita. Por quê? Porque nós vemos aqui em cada parte características muito lindas da oração do Pai Nosso. Percebamos, o Pai Nosso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Perceba que a oração do Pai Nosso começa com uma exaltação, uma adoração a Deus. Santo seja o teu nome, santificado seja o teu nome, ó Pai. Então, é uma oração que começa exaltando ao Deus Todo-Poderoso e depois já vem com uma prece em relação a este Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebamos que é uma prece que tenta ligar o céu e a terra. A Igreja de Cristo, que nós vimos no nosso encontro passado, que está em ambos desses locais. E depois, essa oração, ela pede pela providência. Essa frase é muito marcante. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando falamos do pão nosso, não é só o pão espiritual, mas sim o pão material, é o trabalho, é o sustento, é o salário. Mas o pão nosso nos dá hoje. Que o importante nas nossas vidas é preocuparmos com o nosso sustento hoje. E não com sofrermos ansiosamente por um futuro que ainda não chega. É viver na providência e saber que Deus não nos deixa faltar o pão hoje. Abandonarmos na providência de Jesus.
Perdoai-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui uma frase que nos chama a atenção sobre o perdão, mas o compromisso com a misericórdia. Ou seja, nós pedimos para que Deus nos perdoe à medida que eu também perdoo os meus irmãos. É um perdão condicionado. Deus irá me perdoar da mesma forma que eu perdoo a quem está à minha volta e que também me ofendeu. E nós pedimos isso na oração do Pai Nosso. E por fim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Entendamos esse mal aqui como maligno, as forças ocultas do mal que nos tentam e que não permaneçamos caídos, né? Nós não devemos fugir, as tentações virão, mas de fato, o cair e permanecer caído nessas tentações é o que nós pedimos, para que Deus não nos deixe. E o amém, eu concordo, eu creio nisso que eu estou dizendo, pronunciando. Bom, de onde procede a oração do homem? Né? Vários trechos da Bíblia vai nos falar que é do coração que vem a oração verdadeira, mas não esse coração, músculo que contrai, que bate. Entendamos, né, um pouco mais profundo o sentido do coração. O coração talvez não seja esse músculo que está no centro do peito. O coração é o íntimo da alma, é onde habita o nosso querer, o nosso sentir, que é na nossa própria mente. Esse talvez seja o coração que todos nós falamos, né? É aí que habita o coração, é em meio à minha alma, e minha alma está envolvida naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, onde mora todos os meus sentimentos e pensamentos. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 2562, seja por gestos ou palavras, o homem todo ora. Então, a oração não é só por palavra. Quando eu faço algo que é bom, quando eu ajudo o irmão com meu testemunho, eu também estou rezando, estou levando preces a Deus através de gestos. Então, a alma ou do espírito? É dessa parte divina que habita em nosso corpo que vem a oração. E a Bíblia vai chamar de uma imagem, no sentido figurado, de coração. Mais de 1000 vezes a Bíblia vai dizer do coração do homem. É desse local puro. E o que é o coração na visão bíblica? O coração é onde Deus habita. É o nosso centro oculto que somente o Espírito de Deus pode sondar e conhecer, ou seja, o mais íntimo da nossa alma. É o lugar da decisão no mais profundo das nossas tendências psíquicas. É aí que está o coração. Pela visão bíblica e pela visão do catecismo. O mais profundo das nossas tendências psíquicas é na nossa mente que está, né, essa área íntima aonde Deus toca, que é o nosso coração. A vida de oração consiste em estar habitualmente na presença de Deus. 3 vezes santos. 3 vezes santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão com ele. Se eu rezo, se eu tenho essa intimidade com Deus, que é trino, eu estou habitualmente na presença de Deus. Eu vivo, eu permaneço na presença de Deus, porque a nossa intimidade, a nossa oração constante mantém essa ligação. E é desse coração, é desse local íntimo que brota a vontade, muitas vezes, e mesmo sem vontade, é de lá, da nossa alma, do nosso espírito, dessa área íntima que só Deus sonda, que nasce a oração do homem. Pois bem, e esse ponto é interessantíssimo, porque tanto em Lucas quanto em Mateus existem trechos bíblicos que falam da insistência na oração, da perseverança e da confiança na oração. Eu vou ler esses 2 trechos para você. Texto de Lucas 18, de 1 a 8. O juiz iníquo e a viúva importuna. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo,
ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, esbofetar-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz. E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhe fará justiça muito em breve. Esse trecho que está em Lucas 18, 1-8, vai nos dizer, então, se esse juiz que não temia a Deus atendeu essa viúva por insistência, por pura insistência, por ter ficado incomodado com a insistência dessa mulher, quanto mais Deus não se incomodará com a nossa insistência e nos ouvirá e um dia nos atenderá. A nossa oração jamais será em vão. Um dia Deus há de nos atender e nos ouvir, ele nos ouve sempre. E um dos trechos que mais nos chama a atenção aqui, né, é que ele vai nos dizer que quanto mais digo-vos que Deus lhe fará justiça muito em breve. Então, por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Então, Deus, um dia, ele irá nos atender. Em Mateus 7, versículos 7-12, nós vamos ver mais um exemplo de trecho que fala da confiança e da esperança, da perseverança na oração. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate, se lhe abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra se ele lhe pedir peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedem. Então, nós percebemos essa característica de um Deus que, pela nossa insistência, muitas vezes, ele ouve e nos atende. Mas é claro, muitos de nós ainda perguntamos, por que Deus não me ouve? Por que minha oração não é atendida? E esse trecho, o próprio catecismo da igreja, tem essa preocupação. Por que nos lamentarmos por não sermos atendidos? E queremos muitas vezes que Deus nos atenda no nosso tempo. Então, o catecismo vai dizer: não tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Pois o que pedes é para satisfazer as vossas paixões. Na carta de São Tiago vai dizer isso. Que muitas vezes Deus não nos atende porque o nosso pedido é um pedido egoísta, pensado nas nossas próprias vontades, nas vontades pensando nesse mundo, nas nossas paixões pelo mundo. E por isso Deus não nos atende. Muitas vezes nós não pedimos pensando no melhor para o outro, para a comunidade, para a nossa família. Às vezes, para o nosso próprio futuro, pensamos muito no agora, nos prazeres pontuais, nos prazeres momentâneos. E muitas vezes por isso Deus não nos atende. E aí, Santo Afonso de Ligório, que é esse que tem a foto aqui, que eu mostro a imagem, tem uma frase muito acertada em relação às demoras de Deus na nossa vida. Por que Deus às vezes demora a nos atender? Não te aflinjas, se não recebes logo de Deus o que lhe pedes. É que ele quer beneficiar-te ainda mais pela tua perseverança em permanecer com ele na oração. Então, Santo Afonso Maria de Ligório vai nos dizer que muitas vezes Deus não nos atende para que nós permanecemos e perseveremos na oração, em união com ele, na expectativa de um dia receber. Não que Deus esteja brincando conosco, mas o que Deus mais quer é que mais do que nos dá algo propriamente, o que ele mais quer é a nossa presença.
nossa presença diante dele, a nossa intimidade com ele em oração. Espero ter contribuído para a formação de hoje. E nesse momento, eu convido a você a fazer um breve silêncio aí na sua casa, né? E também encerrarmos esse encontro fazendo uma oração após a Ave Maria. Eu vou finalizar o vídeo, mas nós podemos deixar um momento aí para reflexão, para meditação e para levar a nossa alma, nosso espírito ao Deus que nos sonda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.